Começando Campo e Batom, o programa cast da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Se você está na colheitadeira ou no trator, lembra de assistir os podcasts Campo e Batom. São mais de 200 programas que vão te ensinar sempre alguma coisa diferente. E por falar em diferente, está na hora de alerta para as mudanças que vão acontecer na reforma tributária. Você já começou a se atentar para isso? A gente trouxe aqui hoje, em Campo e Batom, um especialista para falar sobre o tema. Eu estou com o Maurício Schneider, ele que é CEO da AE Agro, o maior software de gestão rural do Brasil. Que prazer te ter aqui, Maurício. Bem-vindo ao canal da Mulher Rural Brasileira. Obrigado, Alessandra. Feliz de estar aqui, de falar de um tema tão importante aí para o nosso agronegócio, né? Tô há muito tempo dentro do agro, acompanhando todas essas mudanças, e na Agro, a gente que tem aí 5.000 fazendas, 5 milhões de hectares, principalmente de grãos, de pequenos e médios produtores, a gente tem acompanhado, tem visto o quanto fazer gestão, o quanto tecnologia e o quanto a reforma tributária, né, que está chegando, está batendo na nossa porta, podem fazer a diferença de quem está lucrando mais e de quem está lucrando menos, né, nesse cenário, nesse novo cenário do agro, né? Esses dias até Sim. a ex-ministra Tereza Cristina estava falando da tempestade perfeita do agro, né? Que a gente está passando. Juro alto, baixa liquidez, commodity em baixa. A gente tem os problemas climáticos, Rio Grande do Sul aí, né? Sofrendo bastante. Esse é a tempestade perfeita, né? Então, o que dá para fazer? E, paralelo a tudo isso, a gente tem esses fatores externos, como reforma tributária, batendo na nossa porta. Então, assim, é um momento muito importante na tomada de decisão do agricultor, né, em todos os sentidos, do ponto de vista da gestão. Acho que esse é o momento assim que a gente está vivendo, né? Qual é o ponto importante que tu alertas a todos os produtores? Tu tens convivido diariamente com eles, a empresa atende fazendas de todo o Brasil, não é só, apesar da sede ser no Rio Grande do Sul, vocês atendem todo o Brasil, várias culturas, né, características diferentes, vários jeitos de fazer gestão diferentes. Como é que você vê o principal problema hoje do produtor relacionado a essa mudança tributária? Então vamos lá, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o agricultor, ele não viveu um sistema de controle fiscal até hoje, né? Porque no final do dia ele tem ali o Fundo Rural, aí ele não tem nenhum imposto direto sobre comercialização de grãos, ele não tem um sistema de crédito, de débito, de compensação. Muitas coisas dentro do agro até tem isenções ou tem redução na base. E aí, a partir desta reforma tributária, o agricultor ele passa a ter que fazer com maiores, não maiores, mas ele passa a ter que fazer o controle das suas despesas e das suas receitas. Por quê? Porque ele passa, principalmente o agricultor que fatura mais de 3 milhões e 600, depois eu posso falar um pouquinho, se sobrar tempo, dos caras que faturam menos que 3 milhões e 600 por ano. Quem fatura mais que 3 milhões e 600 por ano é obrigado a optar pelo novo sistema tributário, né, que é o IBS e o CBS. Só para a gente dar um entendimento antes, tá? Porque, do que quer dizer essas coisas. Tá, vai firme. Hoje qualquer empresa, tá? E aí, por que eu estou falando em empresa? Você vai dizer, pô, Maurício, o agricultor vai virar empresa? Não, ele não vai, mas vamos só falar dos sistemas tributários. Hoje, a gente tem impostos municipais, federais, estaduais e federais, tá? Então, impostos é tudo com I. IPTU, ICMS, ISSQN, ITBI, etc. Mas quais são os impostos que, na prática, incidem sobre quem vende um produto? Quem produz e vende um produto ou quem produz e vende um serviço, né? A gente tem o imposto municipal, que ele é o ISSQN, por exemplo, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
A gente tem o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e a gente tem o IPI, que é o Imposto sobre produtos industrializados, tá? São os Is. Isso vira, no novo sistema tributário, esses três, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então começa por aí, só para a gente entender, né? Aí a gente tem as contribuições. O que são contribuições? Qualquer empresa que vende um produto, né, tem contribuições, que é a nossa PIS e COFINS, tá? Aí o que o PIS e COFINS viram? Que são federais, tá? Então, o IPI é federal, o ICMS é estadual e a SSQN é municipal. Esses são os impostos sobre bens e serviços. A gente tem PIS e COFINS, que eram as contribuições, que elas viram CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? As Agora, contribuições são Maurício, federais. Pode falar. transcrevendo tudo que o sentimento que o produtor está nos vendo agora. Isso não, eu não preciso nem saber. Quem tem que saber é meu contador. Isso é o primeiro erro do produtor, né? Então vamos lá, eu ia chegar lá nesse raciocínio, tá? Até então, o cara não precisava saber de nada disso aí, tá? Beleza, porque primeiro, ele não tinha incidência disso aí. Agora ele passa a ter que apurar todos esses impostos, tá? E aí ele passar a ter que apurar não necessariamente é uma obrigação do contador, tá? Porque o contador ele apura quem vai ter que gerar. Vamos lá, né? Quantos produtores a gente conhece que não estava muito preocupado com a nota do serviço do conserto do galpão, tá? Aí ele entregava um recibo pro contador ou ele nem entregava, aquilo nem entrava na contabilidade dele. Vamos na prática do dia a dia. Concorda que acontece isso Isso. muito no campo? Se ele não contabilizar esta despesa, ele vai deixar de gerar crédito de impostos. Aí, quando ele comercializar a produção dele lá na ponta, ele vai ter que fazer uma conta. Toda comercialização vai gerar um débito de imposto. Eu tenho imposto a pagar. Se eu não contabilizar as minhas despesas, eu não gero crédito. E aí, no final das contas, tu tem que emparelhar e dizer: eu tenho imposto a pagar ou eu tenho imposto a receber? Por isso que importa. Aí tu vai dizer: não, mas é o contador que tem que fazer. Mas quem é que opera o dia a dia? É o agricultor. Ele vai precisar entender. Serviço, acho que é uma coisa que pega muito, porque o cara não estava acostumado. O cara pegava um recibinho ali do prestador de serviço, está tudo certo, tá? Então ele passa a ter que controlar no novo sistema, ele vira uma empresa, tá? Ah, mas ele vira uma empresa, tem que ter CNPJ? Não, ele vira uma empresa porque ele tem impostos a pagar, impostos a receber, e ele tem que fazer o controle de crédito e débito. E não é o contador que tem que fazer, porque o contador só conta, o contador vai apurar, vai dizer: olha só, tu emitiu tanto em nota, tem tanto a pagar. Tu me apresentou tantas notas aqui de serviços, de compra de insumos, de... Cara, a diferença é essa. Aí eu sei que quem está nos escutando aqui vai pensar outra coisa. Tá, mas nós vamos pagar imposto, então? Depende. Quem se organizar, quem tiver fazendo seus créditos e débitos da forma correta, provavelmente não vai pagar mais. Vai ficar na mesma, porque ele vai chegar num nível zerado de imposto. Tem aqui uma discussão técnica ainda, estão normatizando isso de quando eu aproprio o débito, crédito, quando que paga o débito e crédito. Aí tem depois um outro sistema que é o split payment, que já vai direto para o governo, depois a gente até pode falar disso aí. Tudo bem, mas se eu fizer o meu tema de casa, eu vou provavelmente, como agricultor, com todas as reduções na base que tem, que também estão sendo discutidas, ficar no 0 a 0. Aí eu vou dar um outro exemplo, tá? Prático, porque eu acho que é isso que o pessoal não está prestando atenção. A partir de agora, eu tenho que ter nota fiscal de arrendamento. Então acabou aquele negócio de a parceria, não, vai por fora, que só a gente sabe que acontece. Agora precisa ter uma nota fiscal de arrendamento. E por que a nota fiscal para o agricultor vai ser importante, o agricultor que está arrendando a terra? Porque aquela despesa vai virar o quê? Crédito para ele. Se eu pago por fora o cara e eu não gero crédito, eu vou ter que vender o grão para pagar o cara, certo? E aí quando eu vendo o grão, eu vou gerar um imposto. Se eu não tenho a despesa apropriada do meu arrendamento, eu paguei, né? Vamos dizer que eu tenho uma parceria que eu pague, eu fixei, que é o normal, né? Eu fixar, por exemplo, numa lavoura de soja em 15 sacos de soja, 20 sacos de soja, 25 sacos de soja. Eu vou ter que vender esse soja para pagar o cara. E isso vai gerar um imposto.
Se eu não tenho a nota fiscal dele para bater contra o meu imposto, gerar o crédito, débito e zerar, eu vou pagar imposto. Então, assim, a gente tem essa mudança. Aí vamos falar para a cultura, nossa cultura, principalmente Rio Grande do Sul, mas vamos falar de todo o Brasil, mas assim, no geral. Rio Grande do Sul, por exemplo, nota fiscal eletrônica a gente começou a usar a partir de janeiro. Então não estava nem acostumado com sistemas. Como é que eu tenho que ter um sistema que emite a nota fiscal? Eu já não estava acostumado com isso agora. Eu tenho que ter um sistema para emitir nota fiscal. Só que é pior. Eu tenho que ter, a partir desse ano, eu tenho que ter o sistema que emite nota fiscal e eu preciso destacar o CBS e o IBS. Não, mas o que é o CBS e o IBS? Os impostos novos. Eu tenho que destacar. Aí vem outra pergunta, tá, Alessandro? Eu tô tentando construir na cabeça do agricultor. Tá, mas quer dizer que eu tenho que pagar agora CBS, IBS? Não. Esse sistema, ele está começando numa transição. Ela vai até 2033. Ah, Maurício, mas se vai até 2033, eu não preciso fazer nada agora. Também não quer dizer isso. Tem várias etapas aqui. Este ano é o ano para a gente começar a destacar os impostos, certo? Então eu vou mostrar como eu vou fazer uma simulação. Ah, entendi. Dessa nota de insumos que eu comprei, eu gerei tanto de crédito de CBS, tanto de crédito de IBS. Ah, entendi. Nessa venda de grão aqui que eu fiz, eu gerei tanto de débito, ou seja, imposto a pagar de CBS, imposto de IBS. Ah, legal. O cara começa a emitir e destacar na nota. Ele paga imposto? Não paga imposto, é só demonstração, tá? Aí, Eu a tenho aqui uma partir pergunta do... até de uma. Eu tenho Vai até uma lá. pergunta aqui relacionada a esse ponto aí que tu estás colocando. Uma produtora pediu, me passa alguns pontos importantes que não pode ficar de fora da atenção do produtor este ano, que é 2026, e que já está ficando. Acho que você está explicando a questão de pontuar o IBS, né? E o que mais? Então, o que é o mais importante esse ano? Em primeiro lugar, tu é obrigado a ter um sistema, um emissor de nota e destacar na nota CBS e IBS. Não se sabe se o governo vai oferecer ainda, tá? Ele ofereceu o emissor de nota gratuito. A gente não sabe se ele vai oferecer também o sistema de emissão, senão você vai ter que conversar com o seu contador para ver qual sistema ele indica para que você emita a nota destacando CBS e IBS. Esse é o tema básico de casa porque é uma obrigação, tá? A segunda coisa é você garantir que você comece a transicionar daquele mercado informal ou daquela operação informal onde você não pegava a nota de tudo. Por quê? Porque no final desse ano você vai poder fazer uma comparação e dizer o seguinte: olha, se eu tivesse que pagar um imposto nesse ano, o que eu consegui gerar de débito e crédito foi isso. Logo, eu teria ou não teria que pagar o imposto. Ele já vai dar uma boa simulada para ti de como está a tua operação, para ver se tu está ineficiente em algum ponto. Esse é o mais importante. O teminha de casa desse ano é isso. Eu tenho que emitir nota fiscal destacando CBS e IBS, fazer o meu controle de créditos e débitos e no final do ano ter uma simulação. Mas, ao mesmo tempo, e eu tenho que conversar isso com o meu contador, tá? O ideal é que a gente faça essa apuração mensal, porque ele vai te dizendo como se fosse um imposto de renda do produtor, né? O ideal é que tu vá controlando todo mês para Exato. chegar e dizer o seguinte: no final do ano é melhor vender grão ou é melhor comprar uma máquina para bater imposto? É fazer o quê? É a mesma coisa o crédito de débito, os créditos e débitos de impostos. Mas o que é importante assim? É a simulação, mas tu já tem que ir transicionando. Por quê? Porque tu é aquela pessoa que estava acostumada a não pegar nota de tudo, tu vai se apavorar, porque tu vai chegar no final do teu ano operacional e vai dizer assim: meu Deus do céu, vou ter que pagar 15% da minha receita em imposto porque eu não apropriei os meus créditos, porque eu não peguei as notas e eu não mandei para o meu contador. Esse é o tema do ano, o tema de casa. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Você tem dúvidas sobre a nova reforma tributária? A gente está com o Maurício Schneider aqui, que é CEO da Iagro, e está nos dando uma aula do que devemos já nos precaver do que pode acontecer ano que vem. Atenção, produtores rurais. Maurício, quem é fornecedor de cooperativa, como é que fica essa situação para o produtor rural que trabalha com a cooperativa? Né? E temos muitos produtores, principalmente na região do Paraná, na região de Santa Catarina, São Paulo ali. Muda alguma coisa também? A
A fórmula é a mesma, tá? Porque no final do dia, a cooperativa, ela vai te vender insumos e tu vai vender o grão para a cooperativa, certo? É mesmo sistema de crédito e débito. Quando você comprar o grão, ou comprar o insumo da cooperativa, ela vai gerar uma nota para você. Essa nota vai gerar um crédito. Quando você vendeu a produção que você fez, ela vai gerar um débito e vai se encontrar esses créditos e débitos e ver se tu tem a pagar ou a receber. Aqui tem um ponto importante que a gente tem que entender na cadeia. Para a cooperativa pode mudar. E pode porque ainda tem normatização. Para a revenda pode mudar. Quer dizer, pode não, vai mudar. Por quê? Porque a revenda até então e as cooperativas, todos os insumos, ou a maioria dos insumos agrícolas, eles vinham substituídos. Ou seja, você não tinha que se preocupar com o imposto, porque ele já estava recolhido, digamos assim, na cadeia. Ele não era por etapa da cadeia, ele era toda a cadeia e já estava substituído o imposto e tudo certo. Agora, os caras começam a ter que recolher, óbvio que dependia do sistema tributário, se estava no presumido, no lucro real, aí tem... Como nada no Brasil é simples e a política tributária do Brasil, então, é talvez a mais complexa do mundo, não era tão simples assim, mas em linhas gerais, você tinha um pouco impacto dentro da revenda e tal em relação a esses impostos, porque a maioria das coisas vinham substituídas. Agora não. Agora o cara tem uma mudança no ciclo financeiro dele, porque ele vai ser obrigado a pagar os impostos dentro das etapas. Então ele vai ter que pagar o imposto dele. Aí tem dois problemas. Tem impostos que ele não recolhia, que ele passa a recolher agora. E tem o tal do split payment, que é basicamente o seguinte: antes, como é que eu fazia? Se eu tivesse que pagar um ICMS, o ICMS era, como eu disse, era reduzido na base e normalmente substituído. Mas se eu tivesse que pagar um PIS, o COFINS, o ICMS, eu gerava a guia e pagava no dia 20 do outro mês. Vamos dizer que agora, 26 de maio, eu vendi, eu vou pagar em 20 de junho o meu imposto, certo? Beleza, e o cara me pagou. Eu vendi hoje o adubo para ele, ele me pagou lá 100 mil reais. Eu gerava a alíquota de impostos ali para pagar no dia 20 do mês que vem. Agora com o split payment, isso está sendo normatizado, a gente não sabe se isso vai ser um PIX, se vai ser um pagamento que entre o banco separa, se vai ser duas guias para pagar. É o seguinte, eu sou o produtor, tá? Eu vou pagar e os 100 mil, só que dos 100 mil, 20 mil é imposto, 80 mil é o produto que vai para revenda ou vai para a cooperativa. Vai ser dividido o pagamento em tempo real. Eu estou pagando aqui, 20 mil vai para o governo, 80 mil vai para a empresa ou para a cooperativa. Isso muda o fluxo, porque antes o cara trabalhava com esse giro. Ele tinha muitos impostos que já estavam substituídos na cadeia, então ele não precisava pagar porque alguém pagou por ele antes. Agora ele tem que pagar, e mais do que pagar, ele ainda tem que pagar à vista. Ele recebeu o dinheiro, já vai separado o dinheiro. Eu não tenho mais aquele negócio de pago daqui um mês para o governo, né? E aí, obviamente, que muitas empresas pagavam daqui um mês, daqui um pouquinho o cara atrasava o pagamento, reparcelava. O que a gente mais escuta agora, né, do governo simplifica, não sei o que lá. Basicamente os impostos atrasados. Não vai mais ter imposto atrasado. O cara te pagou, já separa a receita. Isso vai mexer com o fluxo de caixa das revendas, das empresas de máquinas, peças, de todo mundo na cadeia que é fornecedor do agricultor, ele passa a ter um fluxo de caixa diferente. Isso para o outro lado, para quem está vendendo para o agricultor. E para o agricultor, olha o absurdo que vai acontecer. E a gente não sabe como é que vai ser normatizado. Se eu comprei uma colheitadeira, ou vamos lá, comprei meu adubo, certo? Imagina que eu tenho 28% de imposto no adubo, tá? Ainda a gente não sabe, isso aqui está sendo normatizado também, se vai ter desconto, se não vai ter desconto no imposto. Mas vamos colocar que o imposto padrão ali está em 28%. Se eu comprei 1 milhão de adubo, em valor do adubo, 280 mil é imposto, certo? Esses 280 mil, eu gerei um crédito para mim de 280 mil. Eu tenho direito a esse crédito. Tá, Maurício, mas eu vou usar o crédito só lá no fim. Não. E aí, de novo, está sendo normatizado isso, tá, Alessandro? A gente deve mudar até o final do ano todo. Mudar não, vamos dizer como que isso acontece. Eu poderia pedir a restituição desses 280 mil de imposto, como se fosse uma restituição de imposto de renda. Eu vou lá,
Digo assim, olha, Claro. comprei o adubo, eu tenho 280 mil de crédito, eu quero os 280 mil para mim, eu não quero compensar, não sei se eu vou vender meu grão, não sei se eu deixo aqui, quando eu for vender eu vou pagar. O cara poderia pedir esse crédito, o governo diz o seguinte, não, você vai pedir em 60 dias, a gente vai te pagar se você quer a restituição do imposto. Imagina o cara fazer o controle disso, o cara faz 1000 compras dentro de um mês, ele pedindo o, o, o crédito, que pague o crédito para ele, que devolvam o crédito para ele. Isso é uma complexidade sem fim. Tá, Maurício, mas ele pode deixar no final para pegar todos os créditos no final só quando ele gerar o débito? Pode, mas teoricamente aqui tem uma oportunidade de gerar fluxo de caixa. Concorda comigo que se eu tenho 280 mil que eu posso trazer, paguei 1 milhão lá para o cara, mas dos 1 milhão, 280 mil é crédito que eu gerei e eu posso pedir esse crédito de volta, eu posso retomar esses 280 mil daqui 60 dias. Essa é uma das coisas que estão falando que pode acontecer. Na prática, eu acho que a gente não tem tecnologia, eu acho que o governo não funciona tão rápido assim, eu acho que vai ser uma complexidade que não vai funcionar, mas é talvez uma oportunidade para o agricultor, um prejuízo para o fornecedor do agricultor. Aí vamos lá, eu quero ir mais à frente porque é mais complexo que isso. Se o agricultor se o fornecedor tiver um custo de capital mais caro, o que vai acontecer? Ele agora precisa trabalhar com capital de giro diferente. Ele vai precisar ampliar lá o capital de giro dele em 10 milhões, porque esse é o impacto dentro do negócio dele que vem de 100 milhões, porque esses 30 dias que eu estou pagando de imposto adiantado vai custar mais caro para mim. O que ele faz? Ele aumenta o preço do produto. Então a gente vai ter uma inflação, vai aumentar automaticamente, porque ele vai repassar esse custo para o agricultor. Por causa dos impostos. Porque ele agora tem que pagar mais imposto e pagar mais cedo. Então ele tem uma bola de neve aí que ele vai passar para frente. E aí vai bater em quem? Vai bater no agricultor. Tem um outro problema, tá? Que eu não falei aqui. Tô vendendo os problemas, né, Alessandra? Porque eu acho que a gente tem que estar ciente disso. E o agricultor que fatura menos de 3 milhões e 600 por ano não precisa entrar em toda essa confusão? Não precisa. Agora, deixa eu te perguntar. Eu sou a revenda que estou te vendendo, tá? Aí tu vai chegar lá, eu vou te vender adubo. Aí tu não é optante do sistema de CBS e IBS. A revenda vai te vender, ou ela vai ficar olhando assim, tá bom, eu vendi, eu tenho imposto a pagar. Ou vamos lá, vamos fazer o evento, vamos fazer o contrário que fica mais simples de entender. Imagina que eu estou comprando o teu soja, certo? E tu não é optante do CBS e IBS. O que eu, comprador lá, que estou lá na cerealista, vou pensar, cara, mas se tu não é optante, eu não vou ter o crédito, né? Eu preciso crédito, porque eu já tenho um monte de imposto para pagar para um monte de coisa que eu vendi insumo para esse agricultor e tal. E agora eu tô comprando dele, eu não vou gerar o crédito para bater. Eu vou ter que pagar menos no soja. Eu vou fazer a conta aqui de quanto eu não estou apropriando de crédito. Eu não estou apropriando 15%. Estou dando um exemplo, tá? Teórico aqui. Tá. Então, R$ 100 o saco de soja. Como eu não, tomara que o saco esteja 200. Vou fazer 200 aqui só para uma mensagem positiva. R$ 200 o saco de soja, eu tenho 15%. Ah, tá, 15% de R$ 200, R$ 30. Cara, é o seguinte, como tu não é optante do Simples, eu vou te pagar só 170, porque eu não estou gerando R$ 30. O saco está valendo 200, mas eu vou te pagar 170 porque tu não é optante. E eu não vou conseguir o crédito de 30, e esses 30 vai faltar na minha conta aqui. Olha o que vai acontecer. Aí, automaticamente, o que a gente começa a pensar? Cara, até quem não é optante, vai ter que optar, porque se ele ficar de fora, ele vai começar a ter essas penalizações. O cara não vai querer fazer, ou não vai querer pagar o mesmo preço de mercado para ele, porque ele não tem o crédito. Entende a complexidade? Aí ele vai ter que fazer o imposto. Ele vai ter que, o pequeno, o que ganha, o que fatura menos de 3 milhões e 600 mil, ele vai ter que começar também a ir para esse momento, essa parte mais complexa de declaração. É uma tese, porque senão ele vai ser penalizado. O cara não consegue o crédito com ele. Vai sair perdendo. Ele vai sair perdendo. Vai ter que fazer uma conta, né? Será que é melhor eu optar pelo sistema e não perder na venda do meu insumo X%, que é a diferença, né? Porque pode ser esse o cálculo. Aí, de novo, o cara vai ter que fazer conta. Então, imagina um pequeno fazendo esse tipo de conta complexa. Não, mas o contador vai fazer. Pessoal, o contador, talvez, e aqui eu não estou defendendo o contador, tá? Mas ele é
a classe que mais tem se ferrado com o governo, porque cada vez o governo joga mais responsabilidade para ele, apurar coisa, ele já não tem tempo para fazer isso. Tu acha que ele vai fazer isso para o agricultor? Ele não vai. Ele já tem um monte de obrigação fiscal que ele não tinha, um monte de relatório que ele tem que tirar que ele não tinha. Então, assim, o contador é o coitado da história aqui. Não vai fazer. Aí tu pega o pequeno produtor. Mas nós vamos ter que fazer um comparativo. Cara, vamos lá, deixa eu fazer uma simulação. Se eu fosse contribuinte do CBS, mesmo que eu não seja obrigado, se eu contribuísse, qual seria o meu resultado? Cara, agora eu não sou contribuinte. Como que eu estou sendo penalizado porque eu não gero crédito para o meu fornecedor? Para quem está comprando insumo de mim? E aí ele vai ter que fazer essa Mas, conta. A Maurício, gente acha que todo mundo vai ser jogado para o sistema de tributação, tá? olha só, qual é então a principal atenção que se deve dar para o pequeno produtor? A gente falou do médio, o pequeno produtor agora, ele deve se ligar no quê para começar a não ter perdas no futuro? O pequeno produtor, por enquanto, tem que aguardar, tá, Alessandra? Porque eu acho que tem muita coisa da normatização, do que vai ser redução na base, porque eventualmente, eu dei um exemplo de 15% teórico, tá? Eventualmente vai dizer o seguinte, cara, na comercialização do grão, a incidência de imposto vai ter X%. Aí ele vai olhar e vai dizer o seguinte, cara, eu prefiro ganhar X% a menos do que ter que entrar nesse sistema complexo que eu não consigo no dia a dia fazer, e ao mesmo tempo, tá bom, se me penalizar aqui, eu aceito esse negócio. Ele vai ter que esperar. O pequeno é aguardar a normatização. E aí sim, mais para o final do ano, a gente discutir de novo qual seria a melhor estratégia para o pequeno. Maurício, para encerrar, a gente tem aí uma necessidade cada vez mais do produtor estar envolvido com a tecnologia, né? Principalmente na hora de fazer a gestão. E fazer a gestão, ter a gestão em formato tecnológico nesse momento, nessa mudança é fundamental, né? Tem muito produtor ainda que o talão não está digitalizado, certo? Agora todo mundo passou, né? Desde que virou a regra e veio a reforma tributária, todo mundo agora tem que ter nota fiscal. Mas qual que é o problema, né? Que eu vejo? Não tem mais como tu fazer a gestão com tanta complexidade, principalmente de obrigações com o governo, no Excel, no papel, não tem mais como. Tu vai ter que gerar uma nota fiscal, tu vai ter que controlar teu crédito, deve ter obrigado, não tem saída, entendeu? Até o arrendatário vai ter que ter o arrendador vai ter que ter a nota fiscal dele, né? Ah, tem um detalhe que eu não falei, tá? Todo agricultor é obrigado agora a ter um CNPJ. Não, mas Maurício, aí isso é uma fake news. Agora, então, todo agricultor é PJ. Não. O CNPJ, ele é simplesmente um código alfanumérico para controlar todas essas transações de crédito e débito, como se fosse a inscrição estadual, mas o nome vira CNPJ, tá? E é um código alfanumérico que todo mundo vai ter para fazer esses controles. Mas vamos lá. Como é que, imagina que a maioria, e eu estou dizendo a maioria mesmo, tá? Dos agricultores até 6 meses atrás, antes da virada do ano, eles faziam o controle dentro do Excel, às vezes usava a nota fiscal eletrônica do governo ali de emissão, quem tinha já nota fiscal, lá no Mato Grosso, no Goiás, onde entrou antes a questão da nota fiscal, ele entrava no emissor gratuito, emitia a nota, beleza, emitia lá, e o resto ele controlava no Excel. Como é que tu vai controlar crédito e débito no Excel? Não tem mais como. É muito complexo. Imagina todo dia tu emitir uma nota num sistema lá que tu não agrupa nada, que tu não faz os relatórios e tal. Então, assim, vai ser essencial a tecnologia, mas tem um outro ponto ainda da tecnologia, Alessandra, que não que talvez seja uma outra conversa que a gente tem que ter, é o seguinte, o que a gente tem visto tendo aí 10% da produção de soja do Brasil, soja e milho, 5 milhões de hectares como clientes? A gente tem visto o seguinte, os caras que fazem gestão, que conhecem seus custos, que conhecem o preço de insumo, eles estão, se tu pegar os 10% mais lucrativos, com a média e com os caras de baixo, vou te dar um número Brasil, tá? Os 10% mais lucrativos, eles estão lucrando na base de 5 mil reais por hectare, isso numa lavoura de soja, tá? Que é a nossa maior cultura. 5 mil reais. Os caras do meio estão lucrando 2 mil e os caras de baixo estão perdendo 1.500. E quando tu olha, é pura tomada de decisão. Tu vai dizer, não, Maurício, mas deve ser o grande que compra melhor. Não. O grande, o médio, o pequeno. Quando tu isola, tu vê o mesmo comportamento. Aí sempre vem um e diz assim, mas deve ser a região, choveu mais. Não, eu pego um do lado do outro. Pego na mesma região, um do lado do outro e mostro, cara, olha só, esse aqui tá com o sistema, tá com contas a pagar e a receber, ele fez, normalmente você vê muita diferença
na estrutura de máquinas, porque ele conhece o custo, ele tem o custo mapeado, e na estrutura de insumos, ele compra melhor os insumos, ele compara preço, ele compra no tempo certo. Aí a gente pode falar de estrutura de capital, comprar. Só para você ter uma ideia, quem compra insumo entre maio e julho está comprando insumo 50% mais barato do que quem compra em setembro, outubro e novembro, na média histórica dos últimos 10 anos. É muita diferença, né? É a muita realidade. diferença, é muita diferença. É a realidade, e aí tu precisa de tecnologia para fazer Chove isso. Chove muito agora em Porto Alegre, a gente está com um pouquinho de interferência agora na nossa gravação. Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Se você está gostando do programa, faça sua pergunta, manda para a gente vai mandar para o Maurício para responder sua pergunta depois sobre todas as dúvidas sobre as novidades e as mudanças na tributação para o produtor rural. Maurício, quero agradecer demais tua participação aqui no programa, foi muito útil, rende muito esse caldo, temos tanto assunto aí, a gente tem tecnologia para falar, gestão tecnológica, né? Tirar tantas dúvidas dos produtores rurais, mas como a gente tem um compromisso aqui também com o produtor de 30 minutinhos, né, do nosso podcast, com certeza esse microfone está aberto para você voltar para falar mais sobre outros temas tão interessantes ao produtor rural. Muito, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço aí, qualquer dúvida eu estou à disposição, a gente lá na Agro também está à disposição, e lembrem, esse ano é controlar CBS, IBS, crédito e débito, e depois fazer uma simulação no final do ano, não esqueçam disso, esse é o tema de casa. Tá aí o recado Grande de quem abraço. sabe, quem faz gestão, quem trabalha com tecnologia e gestão todos os dias. Campo e Batom fica por aqui e a gente te espera na próxima segunda-feira com mais uma super entrevista, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada, Maurício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.